Para a gente finalizar essa parte de coração, a gente falou da configuração interna, falou do pericárdio, né? Configuração interna e externa do coração. Além das circulações, lá da pequena circulação, da grande circulação, da circulação porta-hepática. Agora a gente vai falar das estruturas que se envolvem com a geração do potencial de ação para fazer com que o músculo cardíaco se contraia. Tá? Se a gente pensar no músculo estriado esquelético, o músculo estriado esquelético, para se contrair, é necessário um comando central. Então esse comando vem lá do córtex cerebral. Do córtex cerebral vai passar para o tronco cefálico, vai passar pela medula espinal, e aí finalmente ele vai chegar através de um nervo espinal no músculo estriado esquelético. Tá, ok? Para quem já teve neuro sabe do que eu estou falando. Para quem não teve neuro, não se preocupa que você vai ter isso ainda. Então, para eu movimentar o meu braço, fazer a contração muscular do meu braço, eu utilizo todo o sistema nervoso central para que eu possa fazer um movimento de flexão do meu braço, por exemplo. Tá? O coração, ele é um músculo estriado, só que ele é um músculo estriado cardíaco. Uma das suas características é ser o quê? Perdão, deixa eu arrumar aqui. É ser involuntário, ou seja, ele não vai ter a ação voluntária do sujeito. Eu não planejo o movimento do coração, eu não planejo a contração muscular de forma consciente. Isso vai acontecendo de forma inconsciente. Uma outra característica é que o coração ele apresenta uma ritmicidade. Ele tem um ritmo em que ocorre a contração e o relaxamento do músculo. E esse ritmo ele ocorre dentro do próprio coração. Tá? É chamada autorritmicidade. E ele é capaz de gerar o seu próprio potencial de ação. Então, como eu estava dizendo, o músculo estriado esquelético, o comando vem do sistema nervoso central e é passado para o músculo estriado esquelético, através do nervo espinal, por exemplo, ou de um nervo craniano. Agora, no coração, ele vai gerar o seu próprio potencial de ação e distribuir pelas fibras do músculo cardíaco, tá? Então ele tem uma alta capacidade de se excitar. Então ele apresenta a autoexcitabilidade, tá? Então se a gente tirar o coração de alguém que está batendo e colocar num soro fisiológico, ele continua batendo por um período de tempo. Por quê? Porque a célula que gera o potencial de ação está lá dentro do coração. Tranquilo? Então, ó, eu tenho essas três características. Ele é involuntário, tem uma autorritmicidade e uma autoexcitabilidade. Tá? Não quer dizer que ele não sofra influências centrais. O coração, apesar de gerar o seu potencial de ação, apesar de ter um ritmo próprio, o sistema nervoso autônomo, então vou anotar aqui, ó, o sistema nervoso autônomo, através do parasimpático e do simpático, agem sobre o coração, tá ok? Então o coração tem essas características, mas também sofre influência do sistema nervoso, da parte autônoma dele, além do sistema endócrino, por exemplo, através da liberação de noradrenalina pela glândula suprarrenal. Vamos ver primeiro, nessa primeira parte da aula, as estruturas anatômicas envolvidas com isso, tá? Antes de mostrar as estruturas anatômicas, só para a gente ter um conhecimento prévio aqui de ciclo cardíaco. A gente já sabe que a contração muscular é chamada de sístole e o relaxamento é de diástole, tá? Se a contração ocorre no ventrículo, é uma sístole ventricular. Se ocorre no átrio, é uma sístole atrial. E a diástole é o relaxamento. Então, eu vou ter diástole atrial e diástole ventricular. Tranquilo? O ciclo cardíaco é o evento entre uma sístole e outra. Então, eu tenho uma sístole, uma diástole, e quando eu iniciar uma próxima sístole, eu inicio um novo ciclo. Tá? Então, vamos começar aqui, ó, com essa figura que eu estou circulando aqui. Ó. O que vai acontecer? Aqui eu tenho o átrio direito, tá ok? Ó? E aqui eu tenho o átrio esquerdo.
Então eu quero que você primeiro entenda o que está acontecendo. Em azul eu vou representar o sangue que está chegando no átrio direito. Então o sangue vem pela veia cava inferior e pela cava superior. E cerca de 80% desse sangue que está chegando no átrio já passa direto para o ventrículo direito. Aqui, tranquilo? Então o sangue que está chegando no átrio direito já vai caindo no ventrículo direito. No átrio esquerdo está chegando sangue pelas veias pulmonares direita e esquerdas. E já vai grande porcentagem também para o ventrículo esquerdo. Tranquilo? Essa grande quantidade de sangue que chega nos ventrículos já seria suficiente para que o ventrículo jogasse para a artéria e mantesse os sistemas funcionando. Acontece o seguinte, que esses 20 a 25% de sangue que sobrou dentro do átrio vai ser ejetado para o ventrículo. Então o átrio vai fazer o que nesse momento? Ele vai fazer uma sístole atrial. Então iniciamos aqui com uma sístole atrial, jogando aqueles 25% de sangue que sobrou dentro dele para o nosso ventrículo, através de quem? Da válvula atrioventricular. Beleza? A que está do lado direito é direita, a que está do lado esquerdo é esquerda. Tranquilo? Então iniciamos aqui com uma sístole atrial. O segundo passo, quando acabar a sístole atrial, é iniciar a sístole ventricular. Se inicia a sístole ventricular, a contração do músculo ventricular, nesse ponto aqui, e aí eu tenho que fechar as duas válvulas atrioventriculares. Por quê? Para o sangue não voltar para os átrios, para não ter um refluxo de sangue para o átrio. Tranquilo? E aí, depois que eu fecho, inicia-se a contração muscular, vai abrir a válvula semilunar da aorta e do tronco pulmonar. Aqui, a primeira seta no tronco pulmonar e a segunda seta na artéria aorta. Eu estou realizando aqui uma sístole, uma contração do ventrículo. Tranquilo? Depois que o ventrículo ejetou lá uma quantidade de sangue dentro das artérias, ele vai entrar em diástole, ele vai relaxar. E nesse momento, a gente vai encontrar as 4 cavidades em diástole. Elas estão relaxadas. Então o sangue começa a entrar no átrio. Tranquilo? Ele começa a entrar no átrio, ele vai começar a aumentar a pressão aqui, Nesse mesmo momento, observe que as válvulas das artérias se fecharam para que o sangue não volte para o ventrículo. Beleza? Como vai aumentando a pressão aqui, as válvulas vão se abrir. Tá aqui, bonitinho. Abriu as atrioventriculares. O que começa a acontecer? O sangue que está vindo pelo átrio, pelas veias cavas, já vão caindo para o ventrículo direito. As que estão vindo pelo átrio esquerdo já vão caindo para o ventrículo esquerdo. E aí eu vou iniciar, depois que 75% a 80% do sangue já entrou no ventrículo, eu inicio novamente uma contração atrial para empurrar o restante de sangue para cá. Isso é o ciclo cardíaco. Isso vai acontecer cerca de 60 a 100 vezes por minuto. Tá? Então, dentro dessa faixa, a gente está numa normalidade. Quem está fazendo esse ciclo acontecer é o próprio coração. Então, eu estou em repouso, tranquilo. Quem está gerando o ritmo e quem está gerando esse potencial de ação é o próprio coração. Estas estruturas que nós vamos ver a partir de agora. Então, nessa imagem, mostra as estruturas envolvidas com essa autorritmicidade e autoexcitabilidade do coração. Tranquilo? Então, essas estruturas que estão em roxo, apontadas e nomeadas, são as estruturas que formam um complexo estimulante do coração. Primeira coisa que você tem que saber, essas estruturas são células musculares cardíacas
especializadas, diferenciadas. Então, uma célula cardíaca normal, ela vai se envolver com o quê? Com contração, com geração de força. Tranquilo? Esse segundo tipo de célula aqui que a gente vai falar é uma célula muscular cardíaca, só que ela é diferenciada. Ela tem um tamanho maior, ela vai apresentar menos miofibrilas, porque ela não vai se envolver com contração muscular, tá? Nas próximas disciplinas você vai ouvir falar, de potencial de membrana, de potencial de ação, de troca de íons. Acontece o seguinte, ó, essas células musculares, elas possuem características estruturais, ou seja, características histológicas, características morfológicas que permitem que elas gerem um potencial de ação antes de qualquer outra e sem a influência do sistema nervoso central. Beleza? Então, isso aqui, ó, essas estruturas que eu estou pintando aqui são estruturas especializadas de músculo estriado cardíaco. Especializado em quê? Em gerar o potencial de ação e transmiti-lo para o restante das células musculares, que essas, por sua vez, envolvidas em contração do músculo. Tranquilo? Então, todas essas aqui em azul, ó, são células musculares especializadas que formam o nosso complexo estimulante do coração. Tá? Então, elas têm características especiais que permitem com que haja uma geração do potencial de ação e que esse potencial de ação alcance todas as fibras musculares. Na histologia, você vai ver que as fibras musculares cardíacas, elas possuem comunicações uma com as outras. Então, assim que ocorrer a despolarização de uma célula, ela vai conseguir passar essa despolarização para a sua célula vizinha e assim por diante. Então, o processo em que ocorre a contração muscular é muito rápido, tá? Porque as células se comunicam permitindo a troca de íons. Vamos ver quais são as estruturas. Tá? Esses nomes aqui estão em espanhol, então vamos consertar. O nó, esse aqui, ó, é chamado de nó sinoatrial, tá? Essa primeira estrutura aqui, ó, esse cara aqui é o marcapasso natural do coração. Se você quiser falar em inglês, é o pacemaker, tá? Ele também é conhecido em alguns livros como o nó de Kate e Fleck, foram os caras que descreveram, tá? O nome anatômico, nó sinoatrial. O nó sinoatrial, sai dele fibras especializadas que são chamadas de fibras internodais, tá? São essas fibras aqui, ó. Essas fibras, em português, eu vou colocar do outro lado aqui, ó. São as fibras ou feixes, vamos colocar feixes, ó. Feixes internodais, porque está entre dois nós. Então tá aqui, ó, feixes internodais. Tranquilo? Então, o nome anatômico são feixes internodais. A terceira estrutura é um outro nó. Esse outro nó, ele agora recebe o nome de nó átrio. Deixa eu separar um pouquinho que está muito junto. Nó átrio ventricular. Porque ele já se encontra ali no átrio, mas ele vai permitir a passagem do potencial de ação, né, dessa informação de contração do átrio para o ventrículo, tá? Então, esse aqui é o nosso nó atrioventricular. As outras estruturas envolvidas estão aqui, ó. Eu tenho esse feixe, chamado de feixe de His. Feixe de His. His é o nome do cientista, então é um epônimo. Todo mundo fala feixe de His, mas o nome anatômico é feixe atrioventricular. Esse feixe atrioventricular se divide em dois ramos. Esses ramos são o ramo direito,
tá aqui, ó, e o ramo esquerdo, tá? Então eu tenho o ramo direito e o ramo esquerdo, tá? Eu vou colocar ramos. São ramos de quem? Do feixe de Ris. Eu tenho um direito e um esquerdo. Esses ramos terminam em fibras que vão acabar entrando na musculatura ventricular. Lembra que na última aula a gente falou de trabéculas carnes? Esse músculo, essas fibras se espalham por lá. O nome dessas fibras finais dos ramos são chamadas de fibras de Purkinje. Não vai confundir com as células do cerebelo Purkinje, hein? São fibras musculares cardíacas especializadas em conduzir a informação para que o músculo contraia. Essas fibras também são chamadas de subendocárdicas, porque elas vão estar embaixo do endocárdio. Tranquilo? Dessa maneira, a gente viu então as estruturas que se envolvem com o complexo estimulante do coração. Quais são? Nó sinoatrial, os feixes internodais, o nó atrioventricular, o feixe de Ris, os ramos direito e esquerdo do feixe e as fibras de Purkinje ou fibras subendocárdicas. Tranquilo? Facinho, né? Olha que belezinha. Vamos lá então. Eu tenho aqui, ó, veia cava superior e aqui o átrio direito aberto, tá? Esse cara aqui, ó, que eu acabei de pintar, vou pintá-lo em azul para ficar mais didático, ó. Olha que bonitinho. Esse cara é o nosso nó sinoatrial. É o marca-passo. É aqui que começa o impulso. Onde que ele está localizado no coração? Por exemplo, se eu quiser colocar um marca-passo artificial e o seu fio vai chegar lá através de qual, melhor dizendo, vamos lá, calma aí que eu me empolguei. Eu preciso saber da localização dele, tá? Se eu quiser colocar um marca-passo, por exemplo, artificial, o marca-passo o seu fio vai atingir essa região para ele estimular essa região. Onde que está localizado o nó sinoatrial? O nó sinoatrial ele está localizado na margem lateral, na margem anterolateral da veia cava, tá? Na desembocadura da veia cava, olha aqui, a desembocadura da veia cava é aqui, ó. Na desembocadura da veia cava, no átrio direito. Se eu traçar uma margem superior da aurícula direita, com uma margem lateral da veia cava superior, eu chego aqui no nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial está na desembocadura da veia cava superior no átrio direito. Uma linha da margem superior da aurícula direita se juntando com uma linha da margem lateral da veia cava superior é um ponto de referência para eu encontrar o nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, em 60% das pessoas, quem leva sangue para ele é a artéria coronária direita, tá? Em outro 40% das pessoas, dos casos, é a coronária esquerda. Esse nó sinoatrial, ele vai fazer o quê? Ele é o primeiro a se despolarizar. É o que tem o menor limiar de excitação de todas as células cardíacas. Ele é o primeiro, então, a despolarizar para gerar o impulso de contração. Dele vai sair 3 feixes. Tá aqui, ó. Feixes internodais. Eu tenho 3 feixes internodais. Eu vou anotar aqui, ó, o anterior, o médio e o posterior. Essas estruturas, que são estruturas anatômicas, elas já foram descritas. Não tem como eu ver no laboratório, mas já foram dissecados corações, feito cortes histológicos e mostrou isso estruturalmente, tá? O primeiro feixe, o anterior, eu vou colocá-lo agora em vermelho aqui, ó. Ele sai do nó sinoatrial, ele passa pela margem, uma margem muscular que tem aqui na parede do átrio, ó, tá vendo essa margem? Ele passa ali na frente da desembocadura da veia cava superior e continua pelo septo interatrial.
Ele vai chegar numa região do septo interatrial que vai encontrar quem lá? O outro nó, tá? Então, esse primeiro nó em vermelho, esse primeiro feixe aqui em vermelho é o feixe internodal anterior. O segundo feixe internodal, agora em azul, ele sai do nó sinoatrial, passa atrás da desembocadura da veia cava, ó, passa atrás da desembocadura da veia cava, toma o septo interatrial e passa na frente da fossa oval. Olha a fossa oval aqui, beleza? E aí ele passa pela frente da fossa oval até alcançar quem? O outro nó, o nó atrioventricular. Tranquilo? Então vamos apagar aqui para a gente continuar. O terceiro, agora eu vou fazer em roxo não, nessa cor aqui de burro quando foge, é o feixe internodal posterior. Então vou colocar a corzinha deles aqui, ó, que o seu cérebro começa a guardar melhor as informações. O posterior, ele vai tomar uma região que coincide com a crista terminal. Se você pegar a última aula, lá no átrio direito, tem a crista terminal. Ele vai passar pela crista terminal, tá aqui, ó, é nesse ponto, ó, crista terminal, onde os músculos pectíneos vêm se inserir. E aí ele vem passar atrás aqui, ó, mais na lateral da desembocadura da veia cava inferior. E depois ele passa entre a desembocadura da veia cava inferior e a desembocadura, esse ósseo aqui, ó, do seio coronário. Ele passa entre os dois, tá vendo? Ó? E até alcançar o próximo nó, que é o nó atrioventricular. Então eu tenho os 3 feixes. Desses 3 feixes, eu estou espalhando, estou conduzindo o potencial, o impulso, a informação de contração para toda a musculatura atrial. E você deve estar se perguntando aí, porque você é um cara inteligente, pô, professor, eu só espalhei aí para o átrio direito, como que faz para espalhar para o átrio esquerdo? Tá aqui, filho, ó. É só dar um zoom aqui, ó. Olha a belezinha da tecnologia. Tá vendo que tá vindo parte para frente, a outra parte está indo lá para o outro lado? Pois é, ó. Vem um ramo para cá e ele sai aqui, ó. E aí ele vem espalhar essa informação para quem? Para o átrio esquerdo. Tranquilo? Dessa forma, eu espalhei essa informação de contração para toda a superfície muscular atrial. Tranquilo? Ótimo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, aqui a artéria aorta, vou colocar em azul que ela fica em mais destaque, ó, a artéria aorta, e aqui, ó, aqui a coronária direita e aqui a coronária esquerda. Tá vendo que da coronária direita está sendo um ramo que vai passar atrás da aurícula, ó, vai sair aqui, ó. Esse ramo vai dar a volta e vai vir aqui para trás, olha que bonitinho. Esse ramo vai irrigar aqui, ó, essa região e essa região de átrio direito. Diz para mim, quem que está localizado na desembocadura da veia cava superior, na sua margem lateral com a margem superior da aurícula direita? Muito bom, garoto. Quem está ali é o nosso nó sinoatrial. Olha ele aqui, ó, que lindo esse carinha aqui, ó, tá vendo? Que bonitinho. Beleza? Então, dessa maneira, a gente viu o nó sinoatrial e o caminho que os feixes internodais fazem. Agora, nessa imagem aqui ainda, ó, eu consigo ver o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele está na região de septo aqui, ó, septo interatrial. Tem uma parte ali fibrosa ainda, perto do esqueleto fibroso, em que ele se encontra. Então, esse cara é chamado de nó atrioventricular. Esse cara ele tem o seguinte papel. Eu preciso criar um ritmo em que, quando o meu átrio estiver fazendo uma sístole, o ventrículo tem que estar em diástole. Vou traduzir. Enquanto a parte de cima contrai, a parte de cima tem que estar relaxada. Se não existisse o esqueleto fibroso,
E esse nó atrioventricular, a partir do momento que o impulso, que a informação é gerada no nó sinoatrial, ela passaria para os átrios e para os ventrículos de uma vez só. O que acontece na realidade? Na realidade, o que acontece é que o nó atrioventricular ele tem um papel importante em retardar a informação. Quando a informação chega aqui, essa despolarização celular chega aqui, ele atrasa essa informação por alguns milissegundos para que haja tempo dos átrios entrarem em diástole e aí sim ele passar a informação adiante para que o ventrículo entre em sístole. Tá ok? Então, se não tivesse ele e o esqueleto fibroso, o coração inteiro ia se contrair. Isso não ia ser bom. Porque o sangue não ia nem entrar, nem ia sair. E talvez você fosse encontrar um barbudo com cajado no final do túnel mais rápido. Então, ele está ali para isso. Beleza? Onde que ele está localizado? No septo intraatrial. Tem um pedacinho do septo ali que ainda é fibroso. Eu vou buscar uma figura que vai ser importante para a gente entender onde que ele está. Ele está aqui, ó. Esqueleto fibroso do coração, tá vendo? Lembra do esqueleto fibroso da última aula? Se não lembra, vai lá assistir o vídeo. Eu falei que aqui é o trígono fibroso direito. Aqui, ó, esse cara que eu vou desenhar aqui e vou pintar é parte do septo intraatrial. Principalmente esse aqui, ó. Essa última parte aqui. É uma parte fibrosa. Aqui está localizado o nosso nó o quê? Sinoatrial. Nó sinoatrial. O nosso nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, tá vendo um canalzinho que passa aqui, ó? Esse canalzinho aqui permite com que o feixe que sai dele venha e passe por aqui por dentro e tome o septo interventricular. Então vamos voltar lá, ó. Eu estou aqui no septo interatrial e o canalzinho que eu mostrei é esse aqui, ó, que ainda é de tecido fibroso. Por isso que o esqueleto fibroso tem aquela função de isolante eletrolítico que eu falei. Esse nó atrioventricular, então, ele tem esse papel importante. E o feixe de His, que é o feixe atrioventricular, ou com seu epônimo mais conhecido, feixe de His, passa por dentro daquele canal do esqueleto fibroso. E aí ele vai tomar a parte membranácea do septo interventricular, se dividindo no ramo direito, que é esse que a gente vê aqui, ó. O ramo direito, ele tem uma porção intramuscular do septo interventricular e depois ele passa a ser subendocárdico. Ele vai em direção ao ápice do coração. Antes ele deixa a banda moderadora, né, um dos seus ramos, uma das suas divisões, passar pela trabécula septomarginal, alcançar o músculo papilar anterior e propagar a informação de contração para o restante da parede anterior do ventrículo direito. E aqui continua, ó, vindo se espalhar para as trabéculas cárneas. Beleza? E o esquerdo? O esquerdo ele vai passar aqui, ó, e vem para o ventrículo esquerdo. Fazer a mesma coisa, ó. Essas fibras que estão se espalhando pelos músculos papilares e pelas trabéculas cárneas são as fibras subendocárdicas, também conhecida como fibras de Purkinje. Beleza? Aqui a gente consegue ver a mesma figura, só para representar de outra maneira aqui, ó, para você ter uma associação com o coração que está acontecendo, tá? Então aqui eu tenho o ramo esquerdo, aqui o ramo direito descendo. E assim a gente contemplou todas as estruturas do complexo estimulante do coração. Tranquilo? Então o que aconteceu? Vai se iniciar no nó sinoatrial a informação, essa atividade eletrolítica, a despolarização da célula, através dos feixes internodais. Através dos feixes internodais, essa informação vai se espalhar pela parede dos átrios,
para gerar a sístole atrial, a contração dos átrios, para empurrar aqueles 25% de sangue restante para os ventrículos. Quando a informação atingiu o nó átrio ventricular, ela é retardada por 100 milissegundos. Cara, é coisa que não dá para cronometrar no seu relógio aí, esse Rolex lindo que seu pai te deu. Não dá para cronometrar. Ele faz esse atraso e depois que o átrio já realizou a sua sístole, ele passa através do feixe de His para o ramo direito e para o ramo esquerdo. Finalizando como? Gerando a contração de todo o ventrículo, ou de todos os ventrículos, que vai fechar a válvula atrioventricular e direcionar o sangue para as artérias. Beleza? Tranquilo, então? Ó, aqui a gente tem todas as estruturas. Nó sinoatrial, os 3 feixes internodais, nó atrioventricular, o feixe de His, o ramo direito, o ramo esquerdo e as fibras de Purkinje. Belezinha? Olha que legal isso aqui. Essa atividade eletrolítica, essa atividade elétrica, como a gente costuma dizer, ela consegue gerar um gráfico. Então, através de um equipamento, através de um exame chamado de eletrocardiograma, eu consigo mensurar e desenhar num papel o gráfico com as alterações elétricas do coração. Esse exame é chamado de eletrocardiograma. Beleza? Então, olha o que está acontecendo. Ó. Eu vou pegar a informação elétrica do nó sinoatrial e vou registrar. Vou fazer a mesma coisa quando ocorrer a contração do músculo atrial. Ó. Quando essa informação chegar no nó atrioventricular, eu também consigo fazer essa captação do sinal. Então está aqui ó, ocorrendo a despolarização e a repolarização. Aqui na musculatura, a gente consegue ver uma curva característica do músculo cardíaco. Ocorre a despolarização, contração muscular, um pequeno platô, tá? Porque a entrada de cálcio aqui, ela ocorre de maneira mais lenta e depois ocorre a repolarização. Você vai ver isso em outras disciplinas com muito mais calma, tá? O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você consegue fazer o somatório dessas atividades, você transforma num único gráfico, que é o gráfico do eletrocardiograma, que é esse aqui embaixo. Ó. Observe o seguinte, vou apagar as cores aqui para você entender o que está acontecendo. Eu vou somar a atividade do nó sinoatrial, da musculatura atrial, do nó atrioventricular, que é uma atividade que está envolvida com átrio, com a despolarização e repolarização atrial. No eletrocardiograma, isso vai sair com uma onda P. E aí você vai acompanhando com as cores o que está acontecendo aqui. Ó. E aí vai formar, por exemplo, o complexo QRS e depois a onda T. Esse traçado que nós temos aqui, ó, onda P, complexo QRS e a onda T, é o traçado de uma atividade de um ciclo cardíaco normal. Ó. É isso que você vai ver no eletrocardiograma. Beleza? Então você consegue ver a atividade atrial, você consegue ver a atividade atrial, a repolarização atrial, a despolarização ventricular e assim por diante. Se tiver alterado, na sua aula de eletrocardiograma você vai aprender ver qual a alteração que pode estar associada. Belezinha? Olha que bonitinho esse traçado aqui. Ó. Então eu tenho a onda P, que é a despolarização do átrio. Essa onda P, ela está aqui, ó, circulada. Depois eu tenho a despolarização ventricular, que é o complexo QRS, que é esse cara aqui, tá? Aí vem a repolarização ventricular, tá? Que vai formar aqui, ó, a onda T. Esse é um traçado característico do eletrocardiograma. É só para ilustrar que toda essa atividade que foi descrita, ela consegue ser transformada num gráfico e você analisar esse gráfico. Belezinha? Aqui essa imagem é bem legal. Eu vou tentar colocar ela num vídeo aí, porque o que acontece?
Isso aqui é um programa que eu consigo desenhar. No PowerPoint, eu vou mudando o slide e aqui vai mostrando, ó, em quais pontos estão ocorrendo a despolarização. E aí vai fazer a associação aqui, ó, com o eletrocardiograma, tá? Então o videozinho vai estar aí para você associado e você vai ver o que está acontecendo no complexo estimulante e a tradução para o gráfico, beleza? E para finalizar nossa aula, eu disse no início que o coração ele tem essa capacidade de autogeração de impulso, mas que ele sofre uma influência central. Então aqui o que eu estou vendo, né? Uma cavidade, eu tenho aqui a região do pescoço e aqui a cavidade torácica, tá? Eu estou vendo aqui em vermelho o nervo vago descendo de um lado e de outro, beleza? O nervo vago é o representante parasimpático. Se é parasimpático, o neurotransmissor envolvido é acetilcolina. Toda vez que eu tenho uma atividade de acetilcolina, eu vou ter uma diminuição do batimento cardíaco, uma diminuição da força de contração e uma diminuição na velocidade de contração. Quando o batimento cardíaco é muito abaixo de 60, eu tenho a chamada bradicardia, tá? É mais uma ação parasimpática do sistema nervoso autônomo. Agora olha aqui, ó, em roxo. Tá vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas aqui são chamadas de gânglios, formando uma cadeia aqui, ó, tá? Essa cadeia é a cadeia simpática. Então eu tenho ali ramos da cadeia simpática e do nervo vago, que é representante parasimpático, formação de um plexo nervoso. Então aqui, ó, tem vários ramos que vão formar em volta do coração um plexo de fibras nervosas. Esse plexo cardíaco vai ter informações simpáticas e parasimpáticas. A simpática é noradrenalina, e toda vez que eu tiver uma região noradrenérgica, eu tenho lá um aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração. O aumento da frequência cardíaca é chamado de taquicardia, tá? E a diminuição da frequência cardíaca é chamada de bradicardia, tá? Então você vai ter uma taquicardia, por exemplo, um dia que você, sei lá, estiver com raiva, estiver numa situação de estresse, de luta e fuga. Bradicardia é quando você, sei lá, depois do almoço, assim, você fica relaxadão, aí você deita, dorme, tá? Aí a gente consegue ver as ações do sistema nervoso central no coração. Olha que legal. Se o cara for transplantado, né, não é legal para ele, né? Mas olha que interessante. Ele perde essas informações do sistema nervoso central, tá? Então, o coração ele não vai ter influência do sistema nervoso central. A mesma coisa com diabetes compensado, tá? Então, ele vai ter alterações de fluxo no coração, no fluxo não, do ritmo do coração, ou vai ter alterações na influência central, beleza? Então, dessa forma, a gente acabou o complexo estimulante do coração. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima aula. Um abraço!